Bem-vindo de volta. Hoje estamos recebendo o professor Michael Carley, um renomado estudioso sobre Stalin. Ele também escreveu uma trilogia sobre Stalin, o que o torna, imagino, um dos principais especialistas no assunto. Estou muito feliz por poder conversar com você, porque gostaria de compreender melhor como o estudo de Stalin, sob sua perspectiva, ajuda a aprimorar nosso entendimento da geopolítica atual, especialmente como a memória histórica e as lições da história continuam a nos orientar. Então, muito obrigado, programa. Obrigado, Mr. Guerra. Bem, acho que essa é provavelmente uma boa maneira de começar essa discussão. Como você vê, na sua opinião, o estudo de Stalin? Como isso influencia nossa compreensão da geopolítica atual? Eu colocaria a questão de forma um pouco diferente. Como vejo o estudo da Federação Russa e da União Soviética? Stalin foi o líder da União Soviética por muito tempo. Ele é uma figura muito controversa na história. Há muita negatividade em torno dele. É uma figura histórica complexa. Foi responsável por expurgos sangrentos, especialmente na década de 1930, mas também foi o líder da União Soviética durante a guerra contra a Alemanha nazista e tornou-se um líder de guerra muito eficaz. Ele apoiou e trabalhou pela consolidação da Grande Aliança contra as potências do eixo. Portanto, há muitas coisas negativas que se pode dizer sobre ele, mas também algumas muito positivas. E como líder da União Soviética, ele foi em muitos aspectos o líder da Rússia. Ele era o que eu chamaria de um gozudar russo, e era um realista. Sabe, os historiadores ocidentais, quando analisam a política externa da União Soviética, costumam dizer que a União Soviética não tinha uma política externa, tinha uma política de revolução socialista mundial. Alegam que a política soviética não existia em função do governo soviético. Mas, quando se começa a explorar os arquivos soviéticos que foram abertos no início da década de 1990, a primeira coisa que salta aos olhos do historiador é que o interesse nacional era, pelo menos no Ministério das Relações Exteriores soviético, a consideração mais importante na formulação da política soviética. A avaliação ocidental de que a União Soviética não tinha política externa está equivocada. Por isso, acho importante destacar a continuidade entre as políticas russas e soviéticas. Há muito pouca diferença entre elas. O czar Alexandre III chegou a dizer, certa vez, quero ser amigo da Rússia porque o exército e também. Russia's only friends were its army and its navy. And my bet is that if you talk to E eu aposto que se você conversar com muitos russos hoje, eles diriam exatamente a mesma coisa. Você não pode contar com ninguém além de si mesmo. Então, o paralelo que eu destacaria é o que eu chamaria de realismo frio do governo russo e sua preocupação vital com a segurança de suas fronteiras e de seu entorno próximo. Não acho que a maioria dos diplomatas russos abriria mão desses interesses fundamentais. Eles não o fizeram antes da Segunda Guerra Mundial, e certamente não o fazem agora. Mas há também outro aspecto da política russa e soviética que muitas vezes passa despercebido no Ocidente. E esse é o desejo por parte soviética e russa de manter relações decentes com as potências ocidentais e com o Ocidente em geral. E até mesmo diplomatas soviéticos, já em 1918, apenas alguns meses após a tomada do poder pelos bolcheviques em Petrogrado, em novembro de 1917, começaram a buscar melhores relações com as potências ocidentais. Mesmo naquela época, chamavam isso de coexistência pacífica. E então há a questão de como a história é usada em relação à URSS e à Federação Russa no Ocidente. Sabe, eu tenho um curso que leciono. Bem, eu tinha vários cursos que costumava lecionar. Estou aposentado agora desde o 1º de setembro. Mas eu dava cursos sobre a Segunda Guerra Mundial, política externa soviética e assim por diante.
And one of the first things that I said to my students E uma das primeiras coisas que eu disse aos meus alunos, quando comecei um novo curso, foi que a história que eu iria discutir com eles não era puramente histórica. Ela havia se tornado, no Ocidente, uma história politizada, essencialmente transformada em propaganda antirrussa, que não tinha nenhuma semelhança com os fatos que surgiram a partir do estudo de vários arquivos nacionais. E você perguntou sobre Madame Callas. É assim que pronunciamos o nome dela? Callas? Acho que sim, isso é... Yeah, I think so. Well, she had a comment, though, not that long É bem, ago that, ela fez um comentário, não faz muito tempo, em que foi muito desdenhosa em relação à ideia de que Rússia e China foram vencedoras na guerra contra o fascismo. Mas, mais recentemente, ela disse que nos últimos 100 anos, nenhum país atacou a Rússia, enquanto a Rússia atacou algo como 19 países. Então, acho que ela deve ter faltado algumas aulas de história. Mesmo assim, o esforço mais amplo para denegrir a contribuição soviética e russa na derrota da Alemanha nazista não é algo novo, e é algo que realmente deixa os russos bastante irritados. E, novamente, isso é interessante, porque haveria um incentivo tão forte do lado europeu para minar o papel da Rússia, e por que é tão importante para a Rússia defendê-lo? Então eu estava me perguntando, como você vê isso? Claro, ela tem abordagem mais imatura em relação a isso. Era Swissgevdes e Weisland, Hyperzinal Borostet Bissings. Yes, seem to grasp very basic facts. My first thought was that she ought to have taken some. Minha primeira impressão foi que ela deveria ter feito alguns dos meus cursos de graduação na Universidade de Montreal, porque suas observações não têm nenhuma semelhança com a realidade, como eu a entendo. Depois de cerca de 50 anos estudando a história da União Soviética e da Rússia. E seus comentários sobre a China e a União Soviética e seus papéis na guerra são um insulto ao povo chinês e ao povo russo. Comecemos pelos chineses. Eles iniciaram uma guerra total contra o Japão em 1937. Não me lembro do número exato de perdas entre o povo chinês ao resistir à agressão japonesa, mas é um número muito alto. Talvez 15 milhões, algo assim. E é uma história complicada. A história do envolvimento chinês na Segunda Guerra Mundial, por causa das diferenças entre o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang de Chiang Kai-shek. Mas, ainda assim, a resistência dos chineses aos japoneses foi muito importante e simplesmente não pode ser ignorada. E isso é ainda mais verdadeiro no caso da resistência da União Soviética às potências do eixo após a invasão nazista da União Soviética em junho de 1941. Posso te dar alguns números aqui para destacar a importância do papel soviético na destruição das forças armadas nazistas. A estimativa atualmente aceita para a porcentagem das forças nazistas destruídas pelo Exército Vermelho é de cerca de 80% até o final da guerra. Ou seja, o Exército Vermelho foi responsável pela destruição de aproximadamente 80% das forças terrestres nazistas. E isso sem contar a destruição de um grande número de divisões dos exércitos italiano, romeno e húngaro que participaram dos combates na União Soviética durante a guerra. De junho de 1941 até cerca de setembro de 1943, o Exército Vermelho lutou sozinho. Lutou sozinho contra as forças terrestres nazistas e seus aliados na frente oriental. Bem, há algumas pesquisas, no entanto, que mostram como a percepção sobre isso, novamente, não apenas de pessoas como Kai Aklos, mudou. Há, por exemplo, uma pesquisa da YouGov, de 2018, que revelou que apenas 11% dos americanos e 15% dos franceses acreditavam que a União Soviética havia contribuído mais para derrotar a Alemanha nazista.
o que é algo bastante extraordinário. E também é possível ver pesquisas feitas na França e como elas mudaram ao longo do tempo, porque em 1945, cerca de 57% dos franceses reconheciam que os soviéticos haviam sido os principais responsáveis pela derrota da Alemanha nazista, o que ainda parece um pouco baixo. Mas se avançarmos gradualmente, década após década, essa porcentagem agora caiu para 15%. Então isso não é algo baseado na história. Quero dizer, se esse número cai a cada ano, então, bem, chame de propaganda, narrativas, ideologia, mas não faz muito sentido. Como é que nos Estados Unidos, apenas 11% reconhecem que os soviéticos foram a principal força? Quero dizer, isso é extraordinário. Bem, deixe-me apresentar algumas outras estatísticas para reforçar esse ponto. De junho de 1941 até cerca de setembro de 43, o Exército Vermelho lutou sozinho contra as forças armadas nazistas. No continente europeu não havia uma única divisão dos Estados Unidos, do Reino Unido ou do Canadá combatendo em solo contra a Wehrmacht, nenhuma engajada contra o inimigo comum. No norte da África, havia 3 divisões alemãs lutando contra os britânicos. Na frente soviética, ao mesmo tempo, havia mais de 200 divisões nazistas, sem mencionar as divisões italianas, romenas, húngaras e finlandesas posicionadas contra o Exército Vermelho. Então, digamos que este é um ponto que destaquei no meu curso sobre a Segunda Guerra Mundial e que nos choca, bem, que chocou alguns dos meus alunos. O Exército Vermelho lutou contra 99% das divisões alemãs e os aliados ocidentais contra 1%. O destino da Alemanha nazista foi decidido na Batalha de Stalingrado, que terminou no final de janeiro de 1943, ou no início de fevereiro de 1943. Essa era a visão do presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Então considerem as datas. O início de fevereiro de 1943, isso é 16 meses antes do desembarque na Normandia. O destino da Alemanha foi selado pelo Exército Vermelho em Stalingrado. Os aliados ocidentais, é claro, nunca devemos esquecer. Deus me livre de subestimar a contribuição dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha para a guerra. Mas eles deram uma ajuda ao Exército Vermelho com tropas em solo, e não o contrário. E é importante lembrar que a União Soviética sofreu 27 milhões de baixas, pessoas que morreram durante a guerra, das quais 18 milhões eram civis soviéticos e talvez 9 milhões fossem soldados soviéticos. As perdas, em comparação, dos britânicos e dos americanos foram triviais. E a senhora Callas, não sei nem o que dizer, é uma espécie de charlatã, uma propagandista anti-russa, não uma historiadora e, na verdade, também não muito diplomata. Mas muito disso, como mencionado, não começou com Callas. Nos anos 2000, especialmente por volta de 2008, vimos que a União Europeia começou não apenas a roubar dos soviéticos, ou dos russos, o papel de derrotar a Alemanha nazista, mas cada vez mais surgiram comunicações que passaram a identificar tanto a Alemanha quanto a União Soviética como responsáveis por iniciar a guerra. E, novamente, isso parece ter sido organizado sob a ideia de que a Segunda Guerra Mundial foi essencialmente um conflito entre a Alemanha e as democracias liberais contra as autocracias. E como tanto a União Soviética quanto a Alemanha eram autocráticas, ambas seriam de certa forma culpadas pela guerra. E claro, muito disso se baseava em uma memória seletiva do Pacto Molotov-Ribbentrop. Mas novamente, esse é um tema que ainda é discutido. Alguns debatem. Outros simplesmente o apresentam como algo dado, como um fato, de que, é claro, os soviéticos também foram culpados. Mas como você vê esse contexto mais amplo e responde a essa alegação, por assim dizer? Bem, a primeira coisa que eu diria é que a tentativa de manchar a reputação da União Soviética por causa do pacto de não agressão nazista soviético não começou em 2008. Ela começou no outono de 1939.
E foram os britânicos na época. Os britânicos tomaram a dianteira em lançar uma campanha contra a União Soviética por ter firmado o Pacto de Não Agressão Nazista Soviético. Se você observar a iconografia daquele período, e por iconografia quero dizer charges políticas e cartazes, o tema principal no Ocidente eram imagens de Hitler e Stalin bebendo cerveja juntos, brindando, caminhando de braços dados. Eles eram representados como camaradas, como amigos. A palavra-chave que se ouvia então, como agora, era que eles eram aliados. Mas não era isso que eles eram. Eles não eram aliados. Estavam envolvidos em uma espécie de guerra. Eu os comparo a dois escorpiões dançando em volta um do outro, com os rabos erguidos, prontos para atacar. David Lowe, que era um cartunista britânico muito importante, na verdade icônico na época, retratou imagens de Hitler e Stalin caminhando de braços dados, mas cada um com uma pistola na outra mão, escondida atrás das costas, pronta para ser usada um contra o outro. E o contexto em que o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético foi assinado nunca é mencionado. Nunca é mencionado. E esse contexto são 6 anos de esforços soviéticos, entre o final de 1933 e agosto de 1939, para concluir uma aliança política e militar defensiva, especialmente com a França e a Grã-Bretanha, contra a Alemanha nazista. E a reação, e isso pode surpreender e espantar seus ouvintes, a reação do Ocidente a essas propostas vindas do lado soviético foi negativa. Foi negativa. Os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, até mesmo a Itália fascista e a Romênia, um por um, desistiram, abandonaram o interesse nas propostas soviéticas sobre a organização da paz e da segurança na Europa. Um exemplo chocante disso são os acontecimentos de março e abril de 1939. No dia 17 de abril daquele ano, a União Soviética ofereceu aos franceses e britânicos uma conferência política formal e uma aliança militar contra a Alemanha nazista. Lembre-se de que na primavera de 1939, todos sabiam que a guerra estava chegando, que a guerra era inevitável, que poderia estourar a qualquer momento. Havia, portanto, grande perigo para a segurança das potências ocidentais, tais como ainda existiam naquela época, mas especialmente para a França e a Grã-Bretanha. E assim tivemos essa oferta do lado soviético, após 6 anos de frustração em tentar atrair as potências ocidentais para uma cooperação com a União Soviética contra a Alemanha nazista. E os britânicos? Bem, os britânicos rejeitaram a oferta soviética no início de maio de 1939. É incrível. Mesmo para mim agora, é difícil entender como puderam fazer isso, com a guerra prestes a estourar a qualquer momento. Eles recusaram a oferta soviética. Houve negociações no verão de 1939, tentativas desesperadas de concluir uma aliança tripartite contra a Alemanha nazista. E assim os britânicos e os franceses arrastaram os pés. Eles enviaram delegações a Moscou em agosto de 1939, mas essas delegações não tinham poderes plenipotenciários para concluir uma aliança militar com a União Soviética. As instruções formais britânicas para sua delegação que ia a Moscou eram, estou citando aqui, vá muito devagar, devagar. A União Soviética tinha excelentes fontes de inteligência e estava ciente do que era essencialmente a duplicidade dos franceses e dos britânicos. Portanto, nesse momento, em agosto de 1939, a inteligência soviética indicava que a Alemanha nazista poderia atacar a Polônia a qualquer momento. E assim, ao perceber que os britânicos e os franceses não estavam realmente comprometidos com uma aliança militar contra a Alemanha nazista, eles optaram por um pacto de não agressão com a Alemanha nazista que manteria a União Soviética fora da guerra.
It's often said that the French and British were hoping that Costuma-se dizer que franceses e britânicos esperavam que em Munique pudessem direcionar as forças alemãs para o leste, essencialmente colocando os soviéticos contra os alemães. Como você avalia esse argumento? E também, qual foi o papel dos poloneses? Porque a Polônia teve um papel fundamental em impedir o Acordo de Munique, impedindo que a União Soviética estabelecesse uma parceria com os países ocidentais para conter a Alemanha desde o início. Assim, deles kept Turskin Romsik Mod. early on, so they wouldn't have to. Yeah, so they didn't end up with a Munich agreement. Legal. Agora, os poloneses são frequentemente, ou pelo menos no Ocidente, retratados como vítimas do Pacto de Não Agressão Nazista Soviético, apunhalados pelas costas, por assim dizer. Essa é uma imagem frequentemente usada pelos próprios poloneses. Mas, na verdade, os poloneses desempenharam um papel muito negativo na década de 30 em relação às origens da guerra. Eles foram obstáculos e sabotadores da segurança coletiva e da assistência mútua que o lado soviético queria organizar com o Ocidente. Por exemplo, quero ser justo com os poloneses em certo sentido. Eles se viam presos entre duas grandes potências potencialmente hostis, a Alemanha de um lado e a União Soviética do outro. Mas a grande questão da década de 1930 era: quem era o inimigo número um? Alemanha nazista ou Rússia soviética? Ou a União Soviética? E os poloneses, como muitas partes das elites governantes na Europa, responderam errado a essa pergunta. Quando chegou o momento, se tivessem que escolher entre a Alemanha e a União Soviética, optaram pelo lado alemão. Por exemplo, os poloneses assinaram um pacto de não agressão com a Alemanha em janeiro de 1934. Apesar dos esforços do governo soviético na época para melhorar as relações, os poloneses trabalharam durante todo aquele período para sabotar qualquer avanço, especialmente nas relações com os franceses e também com os romenos. As relações entre a Romênia e a União Soviética na época eram bastante positivas, por causa de alguém de quem a maioria dos seus ouvintes provavelmente nunca ouviu falar. Seu nome era Nicolae Titulescu, que foi ministro das Relações Exteriores da Romênia, e ele era um forte defensor da segurança coletiva com a União Soviética. Mas os poloneses viam Titulescu como uma espécie de excêntrico, um inimigo. A legação deles em Bucareste trabalhou com os alemães e italianos para conseguir a remoção de Titulescu. Na verdade, alguns elementos poloneses chegaram a ameaçar assassiná-lo. Em 1938, os poloneses colaboraram com os alemães no desmembramento da Tchecoslováquia e até tomaram uma pequena parte do território tchecoslovaco como recompensa por ajudarem os nazistas nesse desmembramento. Em 1939, quando foram feitos esses esforços de última hora para organizar uma aliança contra a Alemanha nazista, os poloneses ainda agiam como sabotadores e se recusavam a se associar a qualquer organização ou aliança defensiva contra a Alemanha nazista, mesmo em agosto de 1939. Se você lesse a imprensa polonesa em Varsóvia, e acredite, a embaixada soviética em Varsóvia lia a imprensa polonesa, uma das manchetes da época era: "O Vasily não é um porco, o Vasily não é um porco." Os poloneses ainda expressavam sua hostilidade e desprezo pela União Soviética apenas 2 semanas, uma semana até poucos dias antes de os alemães invadirem a Polônia. Portanto, em resposta à sua pergunta, os poloneses desempenharam um papel muito negativo e destrutivo na década de 1930 nas tentativas de organizar resistência contra a Alemanha nazista. Na verdade, eu chamo de gambás no monte de lenha. Gambás no monte de lenha dos esforços para proteger a paz e a segurança na década de 1930. Gambás. Skunks. I wanted to ask also about the historical memory of Eu também queria perguntar sobre a memória histórica do Holodomor.
ou seja, a fome que ocorreu na Ucrânia. Muitos estudos da década de 1990, acho que por volta de 1994, incluem um excelente artigo de Barry Posen, que escreveu que, se essa fome for aceita como uma fome causada essencialmente por um ditador georgiano, ou seja, Stalin, então ela deve ser vista como uma tragédia, nada mais. No entanto, se houver um esforço para retratá-la como uma conspiração russa contra a Ucrânia, o que ele argumentou que não era o caso, isso poderia desencadear uma guerra civil dentro da Ucrânia e também instigar conflito entre ucranianos e russos. Portanto, este é um tema sensível e realmente mostra o quão perigosas podem ser as políticas de genocídio quando as pessoas começam a fazer esse tipo de alegação. Mas, em dezembro de 2022, a União Europeia, claro, isso foi depois que a Rússia entrou na Ucrânia, classificou a fome do Holodomor como um genocídio contra o povo ucraniano. Uma vez que se identifica quem é a vítima, é claro que é preciso olhar para quem é o autor. E sim, eles sugerem que tudo aponta para a Rússia. Então agora foi criada uma relação entre esses dois povos, tanto dentro da Ucrânia quanto como países vizinhos, em que um é o autor do genocídio e o outro é a vítima. Por isso, mais uma vez, nunca se deve deixar a história nas mãos dos políticos. É por isso que eu lhe pergunto, como você avalia esse capítulo trágico da história soviética, essa fome, o Holodomor? A primeira coisa que eu diria é que não tenho nenhum envolvimento ou interesse direto nesse debate sobre a fome na União Soviética em 1932-33. Quero dizer, tenho interesse no assunto, mas ele não ocupa um papel central na minha pesquisa sobre a política externa soviética ou a política externa de Stalin. Mas eu tenho minhas opiniões profissionais a respeito. A primeira coisa que eu diria é que acho que o melhor relato recente sobre a fome desse período está no segundo volume da enorme e volumosa biografia de Stalin escrita por Stephen Kotkin. E o Kotkin não é um propagandista dos russos, nem do Putin, nem do Stalin. Eu acho que ele está apenas apresentando como posso dizer, um ponto de vista honesto de historiador baseado nas evidências que examinou. A conclusão dele foi que houve uma fome em 1932, mas que não foi uma tentativa deliberada de genocídio por parte do governo de Stalin contra o campesinato na Ucrânia. E além disso, estou apenas resumindo brevemente as opiniões dele e algumas das minhas. A fome foi resultado de muitos fatores, sendo os mais importantes a rápida industrialização de Stalin e a coletivização das terras agrícolas no final da década de 1920. Sabe, essa é uma longa história, difícil de resumir em poucos minutos, mas em resumo, a coletivização provocou uma ampla resistência camponesa, essencialmente uma rebelião camponesa. O falecido Isaac Delcher, que foi um historiador polonês e biógrafo de Stalin e Trotsky, chamou isso de uma rebelião ludita do campesinato soviético. E ao dizer ludita, ele se referia às ações dos trabalhadores britânicos no início do século XIX, que protestavam contra os baixos salários, as más condições de trabalho e a pobreza na Grã-Bretanha. Eles destruíram suas máquinas, e os camponeses rebeldes na União Soviética fizeram algo semelhante. Eles abateram seu gado, queimaram seus grãos e quebraram seus arados e equipamentos agrícolas para impedir que fossem usados pelas fazendas coletivas soviéticas. O abate de animais foi tão devastador que a recuperação completa dessas populações, gado, porcos e assim por diante, só ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 1950. Além disso, as condições climáticas tornaram-se adversas em 1932. Chuva demais na primavera e pouca no verão. As colheitas foram atacadas por pragas e a fome se espalhou por grande parte da região produtora de trigo soviética. Na verdade, as áreas mais atingidas por essa fome foram no Cazaquistão, não na Ucrânia,
Houve esforços de socorro soviéticos de tempos em tempos durante esse período, mas eles foram em grande parte mal conduzidos pelo governo soviético. But they were mostly bungled by the Soviet government. So my conclusion, and Kotkin's also. Portanto, minha conclusão, e também a de Kotkin, se posso resumir meu entendimento sobre suas opiniões, é que houve uma fome devastadora e mortal, mas que não foi direcionada exclusivamente contra o campesinato na Ucrânia, e certamente não foi uma tentativa de genocídio dessa população. De fato, houve uma recuperação que ocorreu em 1934. Assim, o chamado Holodomor não teve como alvo a Ucrânia, nem o campesinato ucraniano, com o objetivo de genocídio. Isso é um mito político, um aspecto da propaganda política ocidental voltada contra a União Soviética e agora contra a Federação Russa. Não estou de forma alguma tentando isentar o governo soviético de sua responsabilidade pelo que aconteceu na época, nem a responsabilidade de Stalin. Mas sabe, como em tantos outros aspectos da história soviética, quando os políticos se apropriam do tema, transformam tudo em propaganda antirrussa e, basicamente, em bobagem. Propaganda and basically into rubbish. Well, let me ask a last Bem, question. deixe-me fazer uma última pergunta sobre o período anterior à Segunda Guerra Mundial, a Guerra de Inverno na Finlândia. Nessa parte do mundo, isso é bastante relevante agora, porque a Suécia e a Finlândia, é claro, ingressaram na OTAN, e há uma nova narrativa surgindo na Finlândia de que nenhum país sabe mais sobre lutar por sua liberdade do que a Finlândia. Então, eles estão essencialmente construindo agora uma história de que a OTAN é o meio pelo qual poderão preservar sua segurança. E você sabe, eles tiveram sua guerra com os soviéticos e depois disso houve neutralidade no acordo de paz com a União Soviética. Neutrality as a peace in the peace agreement with the Soviet Union, and since then, after World War II, they didn't have any more E fights. desde então, depois da Segunda Guerra Mundial, eles não tiveram mais combates. Mas é interessante que agora estejam revisitando essa história. A guerra anterior à Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética atacou a Finlândia na Guerra de Inverno. Pelo que entendo, a motivação soviética era impedir que a Finlândia fosse usada como uma possível base de lançamento contra a União Soviética. Mas, nesse sentido, pode-se argumentar que foi contraproducente, já que isso apenas encorajou os alemães por causa do, digamos, desempenho falho das forças soviéticas. I guess, flawed fighting of the Soviet forces. Well, I'd like to promote my Bem, eu gostaria de divulgar minha trilogia sobre a Guerra de Inverno, porque no terceiro volume da trilogia eu trato extensivamente desse tema. É um assunto complicado, mas basicamente concluí, com base nas evidências que encontrei nos arquivos, que Stalin cometeu um erro. Bem, é fácil dizer em retrospectiva que ele cometeu um erro, mas sabe, é difícil ter simpatia pela Finlândia naquela época. Era quase como ter simpatia pela Alemanha nazista. Não que a Finlândia estivesse sozinha nesse aspecto. A maioria dos países da Europa, a maioria das elites europeias, era muito simpática ao fascismo e à Alemanha nazista. Mas o lado soviético via a Finlândia como um potencial colaborador da Alemanha nazista em qualquer guerra lançada contra a União Soviética. Então veja, os finlandeses, do ponto de vista soviético, eram adversários em potencial. E o contexto deles em relação às relações soviético-finlandesas no final de 1939 era que Stalin vinha de grandes sucessos. Ele havia concluído o pacto de não agressão nazista soviético, conseguiu manter a URSS fora da guerra, obteve esferas de influência na Europa Oriental, decorrentes do acordo com a Alemanha nazista. Recuperou territórios na Bielorrússia e na Ucrânia que haviam sido tomados pela Polônia em 1919 e 1920, quando a Rússia soviética e a Polônia estavam em guerra. Ele negociou acordos de segurança em setembro e outubro com a Lituânia, a Letônia e a Estônia, destinados a proteger as vias de acesso a Leningrado. Veja, Stalin estava em alta. Estava em alta. Ele não podia errar. Ele dizia algo como: gosto de comparar Stalin
há um jogador apostando roleta no cassino. Ele está na mesa de roleta acertando todos os números e começa a achar que não pode perder, que é impossível perder. E ele levou essa atitude, ao me parece, para as negociações com a Finlândia que começaram em outubro de 39 e continuaram em novembro. Basicamente, o que Stalin queria fazer era afastar a fronteira soviético-finlandesa mais para longe no istmo da Carélia, mais distante de Leningrado, porque a fronteira ficava a apenas cerca de 30 quilômetros de Leningrado e, portanto, dentro do alcance da artilharia de uma Finlândia hostil. Em troca, ele ofereceu um território maior, porém não desenvolvido, na Carélia Oriental. E havia, sabe, outros detalhes nas negociações deles. Details to their negotiations. But the Finns were Mas os finlandeses não concordaram, não aceitaram e se opuseram aos termos soviéticos. Eles também receberam incentivo, ao que parece, do lado britânico, que não queria ver os finlandeses capitularem diante da União Soviética. Então os britânicos estavam incentivando os finlandeses a continuar lutando. É isso? Eles ficaram encorajados, ao que me parece, a resistir aos esforços soviéticos de concluir um acordo com eles baseado nesses arranjos territoriais e de segurança. Se os seus ouvintes estiverem interessados nos detalhes, podem, sabe, ler o volume 3 da minha trilogia, capítulos 2 e 3. Então, sabe, as negociações foram mal e começou a parecer que haveria uma guerra. Molotov, Vyacheslav Molotov, que era o braço direito de Stalin, o comissário das relações exteriores na época, expressou a opinião de que o Exército Vermelho levaria apenas 2 ou 3 dias para chegar a Helsinki. O alto comando do Exército Vermelho calculava que seriam 2 ou 3 semanas. Bem, e sabe, Stalin ainda estava apostando na roleta. Ele achava que tudo o que precisava fazer era pressionar os finlandeses e eles desistiriam. Bem, a roleta, você sabe, está girando e ela para no número dele. Finalmente não dá certo. E a guerra estoura. A guerra estoura. Há algumas dúvidas sobre exatamente como isso aconteceu, o que eu discuto no meu livro, o 3º volume da trilogia, para quem tiver interesse. Mas basicamente a guerra começou muito mal. O Exército Vermelho sofreu baixas muito pesadas. Com o tempo, porém, o alto comando soviético aprendeu com seus erros e a Finlândia foi obrigada a pedir um acordo em março de 1940. O que a maioria das pessoas não sabe é que o governo francês da época tentou sabotar essas negociações entre finlandeses e soviéticos para encerrar a guerra. Tentou manter o conflito em andamento e havia planos de enviar forças armadas francesas e britânicas através da Escandinávia, passando pela Noruega e pela Suécia, para se juntar aos finlandeses contra o Exército Vermelho. E quando a delegação finlandesa chegou a Moscou para essas negociações finais para encerrar a guerra, o lado soviético teve que escondê-los para impedir que os franceses fizessem contato e tentassem persuadi-los a não concluir um acordo com a União Soviética. Os franceses não queriam que a guerra terminasse. Isso soa familiar para você agora? Eu ia dizer, isso é, Jesus Cristo, sabe, é incrível. Enfim, as consequências foram que a União Soviética conseguiu o que queria da Finlândia, a fronteira. A fronteira soviética no istmo da Carélia foi afastada de Leningrado e houve algum outro território que os soviéticos tomaram na época. Mas a Finlândia manteve sua independência na medida do possível. Mas o aspecto negativo para a União Soviética, além das terríveis baixas, foi que os alemães, observando o que aconteceu durante a guerra, concluíram que o Exército Vermelho não sabia lutar e que seria uma presa fácil, por assim dizer, se Hitler, em algum momento no futuro, decidisse fazer guerra contra a União Soviética. Sabe, é fácil dizer agora, com o benefício da retrospectiva, que talvez Stalin tenha cometido um erro. Essa é basicamente a minha opinião. Mas,
Se você fosse Stalin na época, vencedor na mesa de roleta como ele era, pensando que tudo o que precisava fazer era ameaçar os finlandeses e eles cederiam, é difícil questionar as decisões que o governo soviético tomou naquele momento. Basta dizer que é uma história complicada, que descrevo no terceiro volume da minha trilogia sobre a política externa soviética e stalinista. Bem, como dissemos no início do programa, há muitos paralelos geopolíticos. E sim, há certa repetição na história. Vou deixar um link para a trilogia na descrição. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Sinto que há muitos outros temas que poderíamos ter abordado, mas teremos que fazer isso em outra ocasião. Muito obrigado por convidar.